Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Aleluia. Aleluia. Versículo de número 13. Diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Podeis sentar. Glórias ao nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor Costa, toda a sua família. Louvar a Deus pela vida desta igreja, é sempre bom estar aqui. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Luiz. Quando ele anda comigo, é meu maestro. Deus abençoe a tua vida. Irmão João, Deus abençoe. Iago. O Iago, nosso batera. E eu estou tendo a honra, irmão, de estar comigo pelo menos algumas semanas, né? Natanael é meu primo, mora lá no Pará, conseguiu dar uma escapulida do Pará e veio pra cá. Quando ele disse que vinha pra cá, ele traz a guitarra, e nós vai fazer um monte de barulho. Quando eu saí do Pará, Natanael tinha só 8 anos de idade, hoje está com 18 anos, tocando guitarra e louvando a Jesus. Deus abençoe tua vida. Hã? Já falei pra ele que é pra ele trazer a carta de mudança logo pra Goiânia. Lucas 24, verso de número 13, vai falar sobre os discípulos de Emaús. E o verso que nós lemos diz: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, e o nome da aldeia era Emaús. O dia que é mencionado aqui é o dia da ressurreição. Jesus ressuscita. Alguns dos seus discípulos estão sabendo, as mulheres que souberam da notícia, receberam a notícia pelo anjo, anunciaram. Pedro e João vão até o túmulo para confirmar. Mas no versículo 13 do capítulo 24 de Lucas, narra esta jornada desses dois discípulos rumo a Emaús. E o versículo de número 15 diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus apareceu no meio deles, se aproximou deles e foi com eles. Mas por que conversavam e discutiam? Essas duas palavras, ela dá uma conotação e tem uma diferença. Eles estão conversando acerca dos últimos acontecimentos, a morte, a traição de Jesus. E lembrando do que Jesus havia falado, lembrando das promessas que foram feitas pelos profetas no Antigo Testamento, que viria o Cristo, que viria o Messias, que iriam libertar, que eles iriam ser libertos por esse Messias. E o Messias enfim aparece, só que esse Messias é traído e é morto. E agora, quem poderá nos defender? A Bíblia fala que eles vão a caminho de Emaús, conversando e discutindo. Por que começam a discutir? Porque ao lembrar-se de todos os ocorridos, as emoções começam a vir à flor da pele. E Jesus se aproxima deles.
O verso de número 15 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Quando você vai no verso 19, Jesus faz uma pergunta, eles começam a conversar e Jesus começa a ouvir, e Jesus pergunta o que foi que aconteceu. O verso, na verdade, 17 diz: Jesus perguntando: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles responderam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali iriam acontecer, que aconteceram nesses dias? Jesus perguntou: que coisa? Ou seja, eles estão falando acerca de Jesus e Jesus está lá perto deles. Eles não reconheceram Jesus. E Jesus pergunta: que coisas aconteceu? O que aconteceu com esse Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. E eles vão começar a dar uma aula de cristologia para Jesus. Vão começar a falar do que aconteceu. Só que o texto fala que quando Jesus se aproximou dele, no versículo 16, coloca o versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. Ou seja, eles estão caminhando para Emaús, conversando acerca da morte, acerca da traição de Jesus, acerca dos ocorridos durante aquele dia, durante aquela semana. Jesus aparece, já ressurreto, Jesus aparece no meio deles. Só que os olhos deles estavam fechados e não perceberam que era Jesus. Por quê, Rairon? Porque quando eu me prendo muito às dores do passado, quando eu me prendo demais aos fatos que me entristeceram no passado, dificilmente eu consigo perceber a presença de Jesus do meu lado ou no nosso meio. As pessoas vêm ao culto, as pessoas vêm às reuniões, as pessoas vêm à igreja como costumamos dizer, mas às vezes não recebem de Deus, às vezes não conseguem sentir o poder de Deus, não conseguem sentir a graça, o amor de Deus, porque ainda estão presos às dores do passado. E eles ficam remoendo aquilo, eles ficam trazendo à memória. A Bíblia fala que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Esses dois discípulos estão caminhando e os nervos estão à flor da pele, por isso discutiam, lembrando de tudo que aconteceu com Jesus, como quem diz: poxa, ele falou tanto sobre libertação, ele falou tanto sobre salvação, ele falou tanto que queria libertar o nosso povo, queria trazer o reino dele para cá, mas olha o que aconteceu com ele está morto, ele foi traído. E por conta deles se prenderem ao passado, Jesus chega no meio deles, Jesus caminha com eles, mas os olhos deles estão fechados e não conhecem a Jesus, não reconhecem que é Jesus que está ali. E às vezes o diabo, irmão, usa essa tática, essa técnica. Qual, Rairon? Prender você no teu passado, prender você nas tuas dores, prender você na tua vergonha do passado, para que você não consiga avançar, para que você não consiga perceber quando Jesus chegar, para que você não consiga sentir quando o poder de Deus desce. Mas nessa tarde, todas as armas de Satanás serão quebradas, e se por um acaso algo do passado ainda te prende, essa tarde Jesus quebra esses laços, desfaz esse laço, quebra essas correntes que te mostram um futuro glorioso. Aleluia! O verso 17 fala que eles olham para Jesus entristecidos, sem fé, porque quando eu me prendo às mazelas lá de trás, ao passado de dor, eu perco a fé.
Eu já começo a adotar algumas doenças. É a minha diabetes. É o meu câncer. Por quê? Porque se prendeu a dor. Prendendo-se a dor, você perde a fé. Prendendo-se ao medo, você perde a fé. E você não consegue ouvir e perceber a voz do Espírito, a voz de Deus. Só que essa tarde, Deus tem libertação para cada um de nós. A Bíblia fala que as coisas velhas tudo se fez novo. Satanás faz isso com a gente, Luiz. Ele pega o nosso passado e joga na nossa cara. Olha quem era você lá atrás. Olha quem era você lá atrás. Olha o tanto de coisa errada que tu tá aí glorificando, mas para e pensa, olha quem era você. Olha o que fizeram contigo. E às vezes ele consegue nos prender a isso. Só que toda vez que Satanás lançar o teu passado de vergonha na tua frente, lança o futuro dele na frente dele também. Por quê? Porque o nosso passado até pode ser de vergonha, só que o nosso futuro é de glória. O nosso passado pode até ter sido de dores, de erros, de pecados, mas o nosso futuro será de glória, revestidos de glória, morando eternamente com Cristo Jesus, recebendo uma coroa de vida, uma coroa de glória, recebendo um novo nome. Esse é o nosso futuro. Satanás joga o teu passado ou tenta te prender ao teu passado para que você não avance, porque ele tem medo do futuro dele. E ele sabe do passado dele. Como era o passado dele? Anjo de luz, querubim ungido. E qual é o futuro dele? Lago de fogo. Como era o nosso passado? Derrota. Participantes da ira de Deus, destinados ao inferno. Esse era o nosso passado. Mas o nosso futuro? Morar eternamente com Cristo nas mansões celestiais. Esses discípulos estão caminhando e presos à dor do passado, dos fatos ali que aconteceram naquela semana, naquele dia. E no dia da ressurreição, quando a mensagem já tinha sido espalhada por alguns, eles não conseguem reconhecer que Jesus chegou no meio deles. Porque quando eu me prendo às dores da vida, eu não consigo perceber a presença de Jesus. Quando eu me prendo às tempestades da vida, eu não consigo ter discernimento da voz dele. Jesus estava no monte orando, os discípulos estavam no mar. E diz a Bíblia que de madrugada o vento bateu forte contra o barquinho dos discípulos. E o texto fala que o vento soprava ao contrário. E eles já estavam cansados de tanto remar, tentando sobreviver. Jesus no monte vê a tempestade castigando os discípulos. Assim está escrito. Ele sai do monte e vai ao encontro dos discípulos. De que forma? Andando sobre as águas. Está a tempestade, está um vento forte, está um vendaval. Jesus vem caminhando sobre as águas. Quando os discípulos veem, o que é que eles gritam? É um fantasma. Reconheceram Jesus? Sim ou não? Não. Tempestade. É um fantasma. Jesus fala somente essa frase. Não temas. Sou. Eu quem, irmão? Mas ele não sabia que era. A gente sabe porque a gente leu. Mas eles não sabiam. Por quê? Porque estão tomados de medo. Estão prestes a morrer. Só que no meio da tempestade, mesmo com medo, disse: pera,
eu conheço essa voz. Se é o Senhor, manda-me ir ao teu encontro. O que foi que Jesus falou? Vem. E enquanto Pedro está caminhando, porque Pedro sai do barco, ele enfrenta o medo. Não é errado sentir medo, não é pecado sentir medo. O que não podemos deixar é o medo tomar de conta, porque a partir do momento que o medo toma de conta, a fé vai embora. A partir do momento que a gente se prende à dor, a fé vai embora. Pedro está caminhando. Imagine Pedro caminhando, irmão. Olhando para a tempestade. Rapaz, que negócio perigoso que eu estou fazendo, hein? Mas ele começa a olhar demais para a tempestade. O que é que acontece com ele? Não, irmão, ele começa a afundar. Porque a Bíblia fala, e começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me! O que foi que Jesus fez? Estendeu a mão. Estava pertinho de Jesus, irmão. Pertinho de Jesus. Enfrentou o medo? Sim, enfrentou. Mas por um momento ele deixou o medo tomar de conta de novo. E quando o medo começou a tomar de conta, quando ele se prendeu ao medo, quando ele se prendeu à dor da tempestade, ele perdeu o foco de Jesus, ele perdeu a fé em Jesus, ele esqueceu que Jesus estava ali, deixou de perceber a presença de Jesus e começou a afundar. Mas quando começou a afundar, ele lembrou: pera, tem alguém que pode me socorrer. Mestre, socorre-me! Jesus estende a mão e levanta ele. Eu não sou. Você pode cantar isso? Você pode cantar isso? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Quem aqui é filho? Eu sou filho de Deus. Jesus chega lá para ressuscitar Lázaro. Aí lá vem Marta, depois vem Maria. Vem as duas. E ela diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a... Crê em mim, o teu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar naquele grande dia. Perceba que ela está ainda presa à dor do que aconteceu. Jesus está trazendo a fé dela para o momento. Se o Senhor tivesse aqui, passado, ele não teria morrido, passado. Jesus disse: agora eu estou. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai ressuscitar. Ele está trazendo a fé dela para o presente. Ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar naquele grande dia. Ela sai do passado e vai para o futuro. Eu disse: minha filha, peraí, você não está entendendo. Esqueça a dor do momento, foca agora no presente. Eu estou aqui e quando eu chego, ele tem que ressuscitar. Não se prenda às dores. As dores farão parte da nossa vida. Nós não estaremos imunes às dores. Elas farão parte da nossa vida. Mas elas não podem nos acorrentar. Nós não podemos deixar que ela nos domine. Porque senão nós perderemos o foco em Jesus e não iremos perceber a presença dele. O versículo de número 15 ainda diz que eles conversavam e discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles estavam indo para onde, irmãos? Para onde? Diga Emaús, pode falar sem medo, Emaús. Isso, Emaús. A palavra Emaús significa águas quentes. Ó. Era as Caldas Novas lá do Oriente Médio, para lá mesmo. Era as Caldas Novas de lá.
Aqui não gosta de ir para Caldas Novas, irmão? Agora, quem gosta de ir para Caldas Novas? Eita glória. Esperando o convite, né, Luiz? Né? Emaús era as Caldas Novas daquele tempo, irmão. Águas quentes. Agora imagine, Joãozinho, né? Imagine, você tá a semana toda estressado, triste, por conta do ocorrido com o teu Messias. Nada melhor do que ir para águas quentes, relaxar, esquecer os problemas da vida. Eu brinco com a Sara. A Sara, quando quer desestressar, ela vai para onde? Ela vai pro shopping. Bora pro shopping. Fazer o quê? Não tem dinheiro. Eu quero só andar lá. Bora lá, bora. Não vai, só andar. Fica igual dois baratos tonta lá no meio do shopping. Tem dinheiro para comprar nada, às vezes, né? Né, amor? Fica só andando lá. Mas tá desestressando. Eu me desestresso onde? Pescando. Tô lá. Não pego nada, mas tô lá. Cabeça tranquila. Tem nada de errado. Eles estão indo para Emaús. Aqui eu estou fazendo uma conjectura, parafraseando. Estão indo para Emaús porque é um lugar que transmite tranquilidade. Vão relaxar. Só que por que Jesus aparece no meio do caminho? Primeiro, porque eles estavam presos à dor do passado. Então Jesus tem que libertar eles. Segundo, o propósito de Jesus não era Emaús. Aonde era, irmãos? Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ou seja, quando eu me prendo à dor do passado, eu deixo de perceber a presença de Jesus e mudo de rota. Eu saio do propósito. E quantas pessoas, irmão, Satanás tem conseguido desviar, tirar do caminho, porque prendeu no passado. Porque conseguiu prender esta pessoa no passado. Jesus então tem que aparecer no meio deles para fazer eles voltar ao propósito de Deus. E nessa tarde é uma tarde de alinhamento espiritual. Deus irá nos alinhar novamente ao seu propósito, irá nos colocar novamente no caminho certo, irá dizer: meu filho, eu sei o que aconteceu lá atrás, te traíram lá atrás, falaram mal de você lá atrás, zombaram de você lá atrás, te envergonharam lá atrás. Não se prenda a isso, não perca o foco, não perca o propósito. Olha para frente, eu tenho um futuro de glória para você. Olha para frente, eu tenho um ministério para você. Olha para frente, você é um vaso escolhido nas minhas mãos. Não saia de Jerusalém, não vá para Emaús. Emaús não é o teu lugar. Por mais que pareça bom, por mais que pareça legal, o meu propósito contigo é em Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Ele alinha a tua vida essa tarde. Ele alinha os teus propósitos nessa tarde. Ele alinha o teu chamado nessa tarde. Jesus aparece. E quando aparece, ele começa a conversar como nós já lemos. E ele diz: tu é o único viajante daqui, você não sabe o que aconteceu? Como diz o meme, Tramontina. Corte rápido. Olha a resposta bem na cara que eles dão para Jesus. Você é a única aqui, você não sabe o que aconteceu, não? E Jesus, né? Foi o que aconteceu. O que aconteceu com esse Jesus de Nazaré? Aí eles falam tudo o que aconteceu. Só que o que eu acho bonito é que eles falam, Jesus então chama a atenção deles. Perdão, irmãos. Olha o versículo 25, coloca aí o versículo 25. Aliás, coloca o 24 primeiro, a gente contextualizar. E alguns dos que estavam conosco, isso é eles falando para Jesus, tá? E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. O que é que eles estão falando? Tinha alguns dos discípulos, que foram ao sepulcro ver se ele tinha mesmo ressuscitado, como as mulheres falaram, mas não viram ele. Só porque não viram, não creram? Versículo 25. E disse-lhe Jesus: ó nécios e tardos de coração,
para crer em tudo que os profetas disseram. Necios e tardos, sabe o que Jesus está falando? Posso traduzir aqui? Vocês são lerdo demais. Posso traduzir de novo? Vocês são burro? Vocês são muito lerdo para pegar as coisas. As mulheres testemunharam que ele ressuscitou. Os discípulos testemunharam que ele ressuscitou. Os profetas falaram que deveria acontecer com ele e que ele iria ressuscitar. Vocês estão sabendo de tudo isso e ainda não entenderam. Vocês são muito lerdos para entender. Por quê? Porque ainda está preso à dor. Por quê? Porque está indo para o lugar errado. Necios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram, falaram. Aí Jesus começa a dar uma aula de teologia para eles, irmão. Começando lá do Antigo Testamento por Moisés. E vai falando, e vai falando, e vai falando. Aí, quando chega no versículo 28, coloca o 28 aí. Estou encerrando a mensagem. Verso 28. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia, mas para longe. Jesus, né? Fingiu que ia. Verso 29. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus vem, começa a trabalhar no coração deles, começa a trazer eles para a realidade do dia. É o dia da ressurreição, é o dia da vida. Vocês ainda estão presos à morte. É o dia da vida, vocês ainda estão presos à morte. E aí, quando eles estão caminhando, que Jesus começa a falar, os olhos vão começando a abrir. E pelo texto parece que eles vão começando a ter a mudança de pensamento. Jesus finge que vai, ele diz: não, fica, não vai não, porque já caiu a noite, fica com a gente. Aí Jesus entra, porque ele não entra onde ele não é convidado. Ele não entra onde ele não é convidado. Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eles convidaram, Jesus entrou. E aí, sabe o que eu gosto? Verso de número 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o... Bora, irmão, fala, vocês estão com sono? Tomando o... Vocês estão cansados? Cansado vai estar eu, irmão. Saindo daqui, eu e essa turma toda vão lá para Trindade. De Trindade, eu e essa turma toda vão lá para Aparecida. Vão chegar em casa lá para 3 horas da manhã. Cansado é nós, né, Luiz? A pé pagar promessa. De joelho. Joelho é melhor, né? E tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Verso 31. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Quando Jesus entra, eles vão cear. No momento da ceia, Jesus toma o pão. Quem foi que convidou Jesus para entrar, irmão? Quem? Os discípulos. Então, pelo costume, pela tradição, eram os discípulos que deviam pegar o pão, porque eles são os anfitriões. Só que Jesus pega o pão, porque quando Jesus entra na casa, quem passa a ser o dono da casa é ele. Jesus pega o pão e... é só ele que sabe fazer isso, irmão. Eles olharam e disseram: eu já vi essa imagem em algum lugar. Eu lembro dessa imagem quando Jesus parte o pão, diz o texto. E os olhos foram abertos e eles conheceram Jesus. O que foi que aconteceu? Jesus sumiu. Verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Verso 33.
Estava indo para onde, irmão? Quando Jesus chega, que conversa com eles, que faz eles entender, que se revela para eles. Verso 33. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ah, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Talvez você não está entendendo a presença de Jesus e nem percebendo a voz dele, nem entendendo a voz dele, porque ainda você está preso à dor do passado, porque você talvez está mudando a sua rota, mas eu quero te dizer que aqui tem pão. E quando você se alimentar desse pão de verdade, todos os teus medos serão repreendidos, a fé vai ser renovada, a tua visão será aberta, você voltará a se alinhar com o céu e entrará no propósito de Deus. Por quê? Porque quando tem pão sendo entregue aos nossos corações, tem discernimento de Deus. Quando tem pão sendo entregue às nossas vidas, a gente tem clareza, a voz do Espírito Santo. Quando tem pão sendo entregue aos nossos corações, a gente percebe a presença de Deus. Portanto, irmão, se alimente do pão vivo que desceu do céu, coma do pão vivo que desceu do céu.